Boa noite, casa do Aba. Graça e paz. Você pode dar uma boa noite para essa pessoa que está do teu lado aí? Fala boa noite. Que alegria celebrar o Rei dos Reis com você. Que alegria, que alegria. Eu estava falando com o pastor Charles aqui que eu ia receber tudo que vocês orassem de mão aberta. Porque tudo que Deus pôr na minha mão, você pode vir buscar também, que é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, tudo é nosso, amém, irmãos? Senta aí, Deus te abençoe, que alegria nós estávamos aqui hoje. Ontem nós tivemos aqui o ontem foi Rede de Jovens, não é? Cadê a juventude aí? Aleluia! Cadê o líder da juventude? Ian, Larissa, tá por aí? Tá por aí? Você então, irmã, quem que celebrou que a luz me atrapalha? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou... ela aí. Sobe aqui. Vamos falar um pouquinho dessa juventude. Como é que foi ontem a experiência aqui na Rede de Jovens? Fala para os nossos irmãos. Fala para os jovens que não vieram. Fala com eles para... Graça e paz, povo de Deus. Olha, vocês que não veio, vocês perderam, tá? Porque o pastor Marcos Paulo, gente, sem condição, ele ministrou com graça e Deus falou através da vida dele para cada um de nós. Eu deixo um convite a vocês, gente, não fique de fora. Às vezes você acha assim, mas vai ser só um culto de jovens, é isso. Gente, Deus escolheu os jovens, pois sois fortes. Então, o que você está esperando para você guerrear essa batalha? Tá faltando só você no posto. Não fique de fora. Eu garanto que Jesus tem muito mais para derramar e usar através de nós, amém? Valeu, valeu. Que chique. Diácono Alexandre, me faz favor. Nós tivemos também o Confra Teens na sexta-feira, não foi? Cadê os teens aí? Como é que foi a experiência, Diácono Alexandre? Fala comigo aqui dessa galera, fala pra nós. Amém, boa noite, graça e paz. Foi de excelência, né? O Senhor mais uma vez nos honrou através da nossa celebração, né? A Ele, de tudo que Ele fez em nós e através de nós nesse ano, né? Quero agradecer você, Pai, que enviou e tem nos apoiado, né, nessa missão. Nós somos gratos a Deus e a você por estar nos dando essa força, né? Grato a Deus, à Casa do Aba, e nós temos certeza que nós iremos atingir, né, o centro da vontade de Deus para glorificá-lo, amém? Mas continue nos apoiando, nos ajudando, que nós queremos auxiliar você que é pai e responsável por um adolescente. Os que ainda não estão conosco, por favor, nos procure, eu, Leia, Flávio, Aline, né, que nós estamos à disposição do reino e de você, amém? Obrigado, Casa do Aba. Investindo nas gerações, não é, irmãos? Os meninos estiveram aqui, teve um tempo de qualidade, de jogos, de palavra, de adoração, de comunhão, de comilança. Eu vim aqui comer com eles, coisa boa demais, muito bom. Essa semana também a gente teve o aniversário do Pedro Vinícius, Pedrinho Suplementos, @Pedrinho Suplementos. Coisa boa demais. Quem mais faz aniversário essa semana, Deus abençoe tua vida com poder, com graça, saúde, paz, prosperidade sempre sobre você em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós também, diante de todas as notícias boas que temos visto, nós também tivemos ontem, né, um acidente doméstico com o Vitor Josué, filhinho da Tati, né? Graças a Deus já está em casa, recuperando. Mas foi um acidente um pouco delicado, né? Assustador. Mas nós oramos pela manhã e agora oramos por sustento. Que o Senhor dê sustento, graça, vigor para essa família. Levante os recursos que ela precisa em nome de Jesus. Ela vai precisar de fazer um tratamento dentário agora no Vitor, né? Um bebezinho de 3 anos. E a gente ora para que Deus levante os recursos certos. Talvez tenha algum dentista nos assistindo agora pelo YouTube, para esse canal. Pode entrar em contato conosco também, você que queira abençoar a vida desse pequeno Vitor Josué. Amém? Deus abençoe demais. Glória a Deus, Casa do Aba. Você está aqui? Você está aqui não? Porque Ele já está aqui. Como diz a pastora Ellen, né? O Pai está na casa. Oh, glória!
E hoje pela manhã nós experimentamos e desfrutamos de um ambiente de muita graça, de muita glória, né? Esse fim de semana também eu passei uma arroia, que misericórdia dos céus, né? Um cálculo renal. E eu vou te falar uma coisa, viu? Algo que se você já teve, talvez você vai saber do que eu estou falando. Se tem uma dor que coloca a gente de joelho, meu Deus, eu nunca me prostrei para dor nenhuma, mas essa, eu fiquei de joelho em meio à dor. Mas o mais importante é o que a gente faz com a dor. Porque quando eu me vi de joelho, chorando, por aquela dor, eu resolvi ressignificar a dor. Porque eu falei, Senhor, a dor pode ter me colocado de joelho, mas eu não vou ficar de joelho por ela. Entendeu ou não? Quando a dor me colocou de joelho, eu falei com ela assim, você pode até me pôr de joelho, mas agora, eu não vou nem lembrar que você está aqui, eu vou orar para aquele que pode curar, para aquele que pode restaurar, para aquele que pode libertar. E eu comecei a falar o nome dele, eu comecei a clamar o nome dele, eu comecei a chamar o nome dele. O nome de Jesus tem todo o poder. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você que qualquer situação pode bater na tua porta, pode chegar à tua tenda, que pode desfavorecer você, mas lembre-se do teu Criador, porque Ele, meu irmão, é a fonte da tua força, do teu vigor e da tua sabedoria, em nome de Jesus. E hoje eu gostaria de dissertar um pouco com você, compartilhar um pouco com você, porque existem momentos que a nossa força acaba, sim ou não? Existem momentos que a nossa força acaba, e às vezes a nossa força acaba porque somos acometidos de uma doença, de uma enfermidade, de uma dor, porque somos acometidos numa traição, porque somos acometidos de dias de ser mandado embora do emprego. Eu não sei o que vem minando a gente. Talvez você chegue até esse fim de mês, e nós temos agora um mês para finalizar o ano, e olhando para trás a gente diz, poxa, eu não tenho mais força para continuar, eu não tenho mais força. Talvez na tua jornada e na tua caminhada você foi um daqueles que não conseguiram caminhar à altura do que é que Deus te chamou para ser, porque no meio da jornada você desistiu de algumas coisas, você não viu saída, solução, esperança e paz. Mas eu vim aqui nessa noite, irmãos, nessa plataforma, decidi depositar o meu coração nesse altar para te lembrar de um versículo profético que está em Jeremias capítulo 29, no versículo 11. O Senhor diz para o povo assim, e eu acredito que ele é profético porque chega até nós hoje. Porque eu bem sei, olha Deus dizendo para você, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Por favor, se você está aqui comigo, reaja ao que Deus está falando para você. São pensamentos de quê? De paz e não de mal. São pensamentos de bem e não de mal, para dar a vocês os fins que vocês desejam. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos enxergar o fim que nós desejamos. Por mais que nós nos esforçamos, por mais que nós investimos, muitas das vezes nós não conseguimos ainda chegar no propósito que nós tínhamos quando nós iniciamos uma jornada com Deus. Talvez você não conseguiu ver o fim que você desejou desde quando você começou essa faculdade, essa universidade. Talvez você não conseguiu ver o fim ainda da estratégia que você fez para que essa empresa pudesse romper, e o desejo do teu coração ainda não se tornou realidade. Mas eu só vim aqui dizer para você que o Senhor bem sabe os pensamentos que Ele tem a vosso respeito. Eu quero te lembrar disso mais uma vez, sabe por quê? Porque você também precisa lembrar dos pensamentos de Deus a vosso respeito. Não é tempo de ficar sobre o pensamento do vizinho, sobre o pensamento somente dos mentores. É tempo de entender que o pensamento de Deus é maior que os nossos pensamentos, e Ele nos conduz para lugares maiores. Sabe por quê? Porque tudo que nós vivemos no mundo material é Ele que criou no mundo espiritual e sustenta todas as coisas até hoje. Quando a nossa força acaba, nós precisamos lembrar
Nós precisamos lembrar que Ele tem um propósito para a nossa vida. Por mais que o nosso propósito ainda não está na linha que nós queremos. Mas lembre-se, pastor, eu não sei o pensamento de Deus. É por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que nós estamos entregando nas células, ouvindo a voz do Senhor. É por isso que Deus tem incomodado você nas madrugadas para o teu secreto. É por isso que Deus esvazia a tua casa, manda todo mundo para o serviço, para a escola, tal. Ou você mesmo indo para o teu serviço, para o teu trabalho, e ficando no secreto com Deus, e falando com Deus, e Deus te lembrando das promessas que Ele tem a teu respeito. E às vezes essas promessas trazem lágrimas nos seus olhos, porque você não vê elas se cumprindo. Mas eu só vim te lembrar que Ele bem sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. E Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou dizer para você uma história que está em Juízes capítulo 16. Juízes 16 conta a história de Sansão. E Sansão era um homem que estava dentro do propósito de Deus. Sansão foi gerado de uma mulher estéril. De uma mulher o quê? Estéril. Apareceu o anjo do Senhor para a mulher e disse, para a mulher de Manoá, e disse: você vai ter um filho. Só que esse filho, ele vai ser nazireu de Deus. Esse filho não pode passar sobre a cabeça dele navalha. Ele não pode beber vinho nem bebida forte. Ele não pode ter contato com coisas podres, imundas, mortas, defuntos. Ele tem um propósito. Ele é separado para esse tempo. Não, meu filho, eu não cheguei aí ainda. Deixa aqui, Pires. Eu vou falando aqui, você vai comigo. Sansão tinha Deus tinha, por mais que esse versículo profético foi bem depois que Sansão nasceu, mas Deus tinha um plano, um projeto, um propósito sobre a vida de Sansão. Sansão foi levantado para ser juiz de Israel, em um tempo que Israel estava escravizado pelos filisteus, que Israel estava sendo totalmente levado pelos filisteus, espancados pelos filisteus, tomados pelos filisteus. E Deus levanta um juiz que não é para julgar o pecado, o erro, mas um juiz para libertar o povo de Israel. Era alguém que lutava por aquele povo, era alguém que batalhava contra os filisteus por aquele povo. O nascimento de Sansão é improvável, é ou não é? O nascimento de Sansão era improvável. E eu vou dizer para você aqui nessa noite, talvez você é um improvável dentro da tua casa, você é um improvável pelos lugares que você passa, mas você precisa entender que você precisa manter o teu voto, manter a tua palavra, manter onde Jesus te encontrou. Se Deus te encontrou em algum lugar, mantenha a postura e a posição. Sabe por quê? Porque Ele precisa que você esteja no lugar certo e na hora certa. E você vai entender isso só quando você estiver com Ele. Sansão tem um nascimento improvável, mas ele é um aliado. Você pode ser um improvável, mas tem que estar aliado com Deus, tem que ter aliança com Deus, tem que ter obediência com Deus, para que o teu propósito possa ser evidenciado pela graça de Deus. Sansão era juiz. Sansão tem uma força incomum, matava 1000 homens, feria 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão tinha uma força que os homens não tinham, mas Deus depositou sobre quem tinha aliança com Ele. E é sobre isso que eu queria dizer aqui para você nessa noite. Eu acredito que Deus pode renovar a força aqui da tua vida hoje, porque quando a força acaba, nós precisamos sempre lembrar da promessa de Deus. Nós precisamos trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Mas um dos erros de Sansão foi apaixonar fora do propósito. E as paixões fora do propósito é um convite para você ser qualquer um. Sansão apaixona-se por Dalila, uma mulher filisteia,
E chega uma hora que os filisteus já tinham tomado tanta pancada de Sansão, que eles chegam para ele e falam assim: olha, dá um lero nele lá, deixa a gente entrar, como é que faz? Vamos pegar o Sansão, entrega ele para nós. E Sansão, a Dalila começa a fazer um jogo com Sansão, e Sansão faz um enigma com Dalila. E ele diz para ela assim: se você me amarrar com 7 varas verdes, eu vou ser como qualquer homem. Coloca aqui, meu filho, se você quiser a Bíblia também, a gente vai lendo aí. 16:4. Eu vou ser como qualquer homem. E aí a Bíblia diz que ela amarra ele, os filisteus vêm, ele arrebenta tudo. E ela diz: ah, você mentiu para mim, você está me enganando, você está me tirando de boba. Desculpa aí, mas se você me amarrar com 7 cordas novas, eu vou ser como qualquer homem, como qualquer um. Está mais para frente, vai. Aí, disse Sansão: se você me amarrar com 7, aí eu já falei, ele vai ser como qualquer outro homem. E foi a mesma coisa, quando ela chamou os filisteus, ele arrebentou as cordas. Você mentiu para mim. Aí Sansão fala com ela: foi mal aí. Se você me fazer 7 tranças e amarrar minhas tranças na estaca, eu vou ser como qualquer. Às vezes eu e você, o nosso problema é se apaixonar fora do propósito. Quantas vezes que nós nos apaixonamos por coisas que o Senhor não tem para nós. Tem gente que está negociando a sua força, tem gente que está negociando o seu vigor, tem gente que está negociando a sabedoria que Deus deu a você pelas paixões deste mundo. Às vezes o colo de Dalila, o colo da Dalila que você está deitando, são as betes. Deus preparou para você uma prosperidade. Deus falou: olha, você vai ser próspero, mas você cisma em deitar no colo das Dalilas. E a Dalila hoje é as casas de jogos, que você está gastando tudo que você tem lá. Às vezes Deus fala: olha, eu tenho uma família para você, eu tenho uma esposa para você, eu tenho um marido. E às vezes, ao invés de você ir para casa, ao invés de você focar nisso, ao invés de você buscar o que Deus tem para você, o colo da sua Dalila é a prostituição, o colo da sua Dalila é o lugar do adultério, o colo da sua Dalila é a paixão fora do propósito, convidando você para ser qualquer um. Os lugares que você apaixona fora do propósito só te faz qualquer um. Mas Deus não nos chamou para ser qualquer um. Deus não chamou você para ser qualquer um. Deus não chamou você: mas todo mundo faz, todo mundo erra, hoje está na moda. Deus não te chamou para estar na moda. Deus chamou você para ditar a moda. Deus chamou você para ser o ponto de referência. Deus chamou você para ser aquele que as pessoas vão olhar e dizer: esse aí vai libertar o povo, esse aí vai lutar pela causa. Tem gente dentro da tua casa esperando a tua mudança, sabe por quê? Porque ele sabe que você não é qualquer um. Sansão aqui estava negociando, estava jogando com Dalila, pelo simples fato de se encaixar em ser qualquer um. E ele tinha esquecido que Deus tinha um voto com ele. E ele tinha esquecido que Deus tinha chamado ele lá atrás, antes dele nascer. Deus já tinha um projeto e um propósito a respeito dele. Pastor, mas esse é Sansão. Tudo bem, meu irmão, esse é Sansão. Mas o livro de Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que o nosso Deus me elegeu e te elegeu antes da fundação do mundo. Nele o Senhor elegeu você para um propósito, e Ele não quer que você seja qualquer um. Deus não te chamou para ser qualquer um. Deus não te chamou para fazer o que o mundo faz. Para de deitar no colo das Dalilas deste mundo. Para de se apaixonar fora do propósito. Sai desse lugar.
Se apaixone pela força que Deus deu a você, que mesmo sendo improvável dentro da tua casa, mesmo talvez sendo o único crente, o único que consegue vir e se adorar a Jesus, você ainda está, pastor, eu estou fraco, estou com dificuldade, mas ainda continua marchando, mas ainda continua se entregando, mas ainda continua orando pelas madrugadas, orando e fazendo o seu devocional, mas ainda continua adorando Jesus com os louvores que tocam o teu coração. Você não é qualquer um. Sai desse lugar. O Senhor ainda tem vidas para serem resgatadas. E quando eu digo de vidas a serem resgatadas, eu nem estou lutando em causa, talvez, de uma cadeira vazia que está do teu lado. Porque ainda nós temos cadeiras vazias aqui, mas ela está reservada para os seus. Só que os seus vão ver Cristo através de você, e talvez não de mim. Sabe pelo que eu estou lutando? Pela causa do Cristo. O Cristo que entregou a vida na cruz do Calvário, para que essas pessoas que se sentem qualquer um, que ninguém se importa, que ninguém dá atenção, que ninguém liga, que estão entregues à depressão, que estão entregues à ansiedade, essas pessoas que pensam demais, essas pessoas que choram demais, talvez você que está nos assistindo agora, que não consegue sair deste quarto, talvez você que está agora no leito do hospital, e acha que você é qualquer um, como todos os outros que estão deitados aí, eu tenho uma palavra para você, talvez Deus colocou você aí, para ser aquele que Deus vai usar para curar todos que estão aí. O Senhor é com você, como o Senhor é com você também, como o Senhor te levantou para se apaixonar pelo propósito e pela visão dele. Mas chega uma hora que Sansão olha e fala, amarrou as 7 tranças na estaca, os filisteus sobem, e ele arranca de novo, e arrebenta todo mundo. Mas aquela mulher, ela fica insistentemente no pé de Sansão. E aí tu bota aí, meu filho, Juízes 16:16. Ela fica insistentemente, e Sansão fala assim, eu vou te contar o segredo da minha força. O segredo da minha força é que na minha cabeça nunca passou. Eia. Ela ficou angustiando ele até a morte. Mas o 19, bota o 19. Então ela o fez dormir de joelhos, e chamou um homem, e rapou as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou dele o quê? A sua força. E aqui, irmãos, a força acaba. A força acaba quando deitamos no colo das paixões desse mundo, quando achamos que não temos o suficiente para contribuir com a obra do Senhor, quando achamos que não somos suficientes para dar continuidade ao que a cruz começou. Nós temos um homem que foi afligido pelos homens, mas não se sentiu aflito em hora nenhuma. Ele controlou o teu espírito, porque ele sabia que o espírito dele veio com um propósito. E o teu propósito, mesmo que passe por aflições desse mundo, eu acredito que ele pode trazer a você a paz interior que você precisa. Porque a nossa paz não é circunstancial. A nossa paz não depende do que acontece aqui fora. A nossa paz depende do que ele plantou dentro de nós. Aqui Sansão, versículo 21, meu filho. Sansão, apaixonando fora do propósito. A Bíblia diz que Dalila raspa as suas tranças, arranca a tua fonte da força. E então os filisteus, ai meu Deus, põe no 20. Acha aí o coração, vai, 18. Eu vou falando aqui, tá aí, amém? Senão nós vamos, deu o coração aí? É porque eu vou contando aqui, senão a gente vai agarrar demais. A Bíblia diz que Dalila chama os filisteus de novo, e ela fala assim, agora pode cortar. Você sabe por quê? Porque agora
ele descobriu todo o seu. Sansão descobriu o seu coração antes de descobrir a sua cabeça. Eu tenho um recado para você, meu irmão. Antes de descobrir a sua cabeça, o mundo quer descobrir o seu coração. A gente acha que o diabo quer te deixar fraco. A gente acha que o diabo quer minar a nossa força. A gente acha que o mundo só vem para rapar a nossa cabeça, para tirar a nossa força. Mas antes de raspar a sua cabeça, antes de lutar contra o que você pensa, o diabo luta com o que você sente. É por isso que às vezes você vai falar, até babar, e vai achar que ninguém está te ouvindo. E você vai achar que você está no lugar de qualquer um. Ninguém me ouve, não acontece, eu falo, não vai, não tem a ver com o que você pensa. Primeiro o diabo rouba o teu coração. Ele quer que você se sinta o menor, o que não vale nada. Ele quer que você se sinta aquele que não tem mais autoridade. Ele primeiro quer descobrir o seu coração. Assim como Sansão fez. Sansão primeiro descobriu o coração dele, para depois eles virem e raspar a sua cabeça. Não entregue o teu coração ao mundo. Não faça com que o mundo descubra o seu ponto fraco. Tem gente que vai para as redes sociais falar do seu ponto fraco. Nem todo mundo, meu irmão, que segue você nas redes sociais tem remédio para a sua dor. Nem todo mundo que está ao teu lado no dia a dia quer dar curativo para tuas feridas. Tem gente que só quer que você descubra o teu coração para ele enfiar o dedo na tua ferida. Sabe por quê? Porque a felicidade às vezes incomoda. Pastor, mas eu não tenho nada. Que interessa? Você acha que não tem nada? Você já tem algo dentro de você que muitos ainda não têm, que é o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Antes de descobrir a sua cabeça, antes de querer saber o que você pensa, o mundo quer descobrir o teu coração. O mundo quer saber o que é que fere você. O mundo quer saber como ele te enfia dentro de um quarto escuro, sozinho, e coloca lágrimas dentro de você. Sansão fez isso. Antes de entregar suas tranças, ele entregou o seu coração. É por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Se de tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Talvez o seu coração foi acessado por pessoas que não deveriam ter acessado daqui nessa noite. E você tem se sentido fraca. E você tem se sentido fraco. Talvez tem pessoas que feriram o teu coração. Talvez tem pessoas que feriram a tua vida. E você não acredita mais numa vida ministerial. Você não acredita numa vida com Deus. Você não acredita numa vida em família. Tem gente que roubou o teu coração, porque olhou para você e mostrou para você que o que você tem não presta, que o que você tem não é suficiente. E às vezes nós queremos colocar a culpa nas pessoas e não conseguimos enxergar em quantos colos nós não temos deitado, em quantas Dalilas deste mundo não têm ganhado o nosso coração. Por que é que o tigrinho ganhou o seu coração quando Deus te prometeu prosperidade? Por que é que a pornografia ganhou seu coração quando Deus te prometeu uma família, um casamento? Qual Dalila você tem deitado a sua cabeça hoje? Qual paixão fora do propósito tem ganhado o teu coração hoje? Às vezes você está achando que você está fraco na fé, mas só está te faltando paixão no lugar certo. Você só está precisando apaixonar pelo que é certo, não é, pastor?
Ai, temos um homem aí na igreja, está andando agora de... Lançou a moda, está andando agora de pano de saco. Em sinal de humilhação, em sinal de Senhor, olha para mim. Eu não quero nada desse mundo, eu quero aqui ó. Aqui ó. Eu quero estar... Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha aí. Como Deus tem levantado pessoas aqui no meio de nós, prontas e dispostas a vencer as paixões desse mundo, a vencer o que Deus tem levantado para que nós sejamos. E a Bíblia diz que quando Sansão entrega o coração, eles raspam a sua cabeça e logo depois faz o quê? Bota aí, meu filho, arranca ali. É o 21 agora, de verdade. Acho que agora é o 21. Não é ou não? Então os filisteus pegaram ele e fizeram o quê? Arrancaram-lhe os olhos. Tem coisa, pastor Charles, que tem gente que está achando que é fraco, mas só está sem visão. Tem gente, pastor, eu estou tão fraco. Filho, filha, a Bíblia diz, eles cortaram o cabelo dele, arrancaram-lhe os olhos e colocou ele para moer no moinho. Era uma peça giratória, ele ficava empurrando e moendo. Ele não tinha a força que Deus tinha dado para ele lá, sim ou não? Mas ele ainda tinha força. Ele ainda tinha força para fazer moer alguma coisa, mesmo que seja como humilhação, mesmo que seja como achincalhamento, mesmo que seja como para servir de circo, ele ainda tinha força. Eu sei que ainda resta um pouquinho de força dentro de você. E talvez nós estamos em dias que nós estamos moendo com as forças que nos restam e falando: até quando eu vou conseguir? Até que ponto eu vou levar? Até que ponto? Mas sabe para que Deus me trouxe nessa plataforma hoje? Sabe para que Deus me chamou para entregar o meu coração nesse altar? Para dizer para você que às vezes Deus não precisa restaurar a tua força, Ele precisa restaurar a tua visão. Você precisa voltar a enxergar o que é que Ele te chamou para fazer. Cadê aquela missionária que Deus levantou para sapatear na brasa, para orar de madrugada, para entregar o manto e o profeta do Senhor? Cadê aquele jovem que tinha uma mulher de joelhos orando para ele, que saiu do mundo do crime, querendo fazer acontecer, e depois, ao longo do tempo, deixou que as Dalilas arrancassem os seus olhos? Não consegue enxergar mais o que é que Deus te chamou para fazer. Cadê você, que Deus te deu um dom, e você sabe o dom que você tem? Você sabe o porquê que Deus te chamou, sabe ou não sabe? Você sabe o que Deus te chamou. E hoje, irmãos, não nos falta dons. Sabe o que é que nos falta? Nos falta convicção. Tem gente que sabe o dom que tem, mas não sabe usar. Tem gente que sabe o dom que tem, mas acha que é pouco. Tem gente que sabe o dom que tem, mas não está pronto para entregar tudo que ele vai ainda. Ele acha que ele não tem tudo para entregar e para fazer. Falta convicção. Eu acredito que Deus vai restaurar convicção aqui nessa noite, na minha vida e na sua vida, porque Deus pode restaurar a tua visão aqui nessa noite. Chegou a hora, meu irmão, nesta noite, de começar a orar pelo que Deus te chamou para ser e para fazer. Da mesma forma que Deus tinha um plano, um projeto, e que Sansão estava dentro do plano e do projeto de Deus, eu creio que Deus tem um plano e um projeto para a sua vida, e Ele não vai te abandonar. Ele não te deixou ao longo do caminho. Por mais que eu e você tenhamos escolhas difíceis, escolhas fora do propósito, que nós nos apaixonemos fora de Deus, Ele sempre nos traz de volta para Ele. Ele está sempre pronto para nos ouvir. Sabe por que eles arrancaram os olhos dele? Porque é a nossa visão que guia as nossas convicções. Não é o seu dom que guia a sua convicção, é a sua convicção que guia o seu dom.
É a fé que carrega o que você tem. É por isso, irmão, que o mundo não quer roubar a sua força. O mundo quer governar a sua visão. O mundo quer governar a sua convicção. O mundo quer governar o que você sente. O mundo quer governar o que você acredita. Talvez você chegou aqui nessa noite achando que é fraco. Talvez você chegou aqui nessa noite olhando para os próximos níveis e falar: poxa, eu estou na minha melhor fase, pastor. Essa pregação não é para mim. Eu sou bom demais para ser verdade. Eu já estou num nível, ó, com Deus, ó, top. Eu já oro, eu já faço, tarará, papapá. Mas o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que Ele ainda bem sabe os pensamentos que tem a vosso respeito, e que Ele vai ampliar você. Não deixe que o diabo arranque os seus olhos. Não deixe que o mundo arranque a sua visão. Nós precisamos continuar firmes no autor e consumador da nossa fé. O fim de Sansão talvez não foi um fim muito inspirador, mas eu aprendi em João capítulo 13, versículo 3, com Jesus, uma grande lição. Jesus estava na última ceia e preparava o lava-pés dos discípulos. E no versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Olha isso, irmãos. Jesus nos ensina 3 convicções nesse versículo, que nos ensina a superar os olhos arrancados, que nos ensina a superar as paixões que têm arrebatado o nosso coração. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, Jesus sabia que o Pai tinha dado para ele o governo de todo o poder estava concentrado na mão de Deus e de Jesus. E essa é a primeira convicção. Jesus sabia o que carregava. A minha pergunta para você nessa noite é: você sabe o que você carrega? Sei, pastor, eu sei o que eu carrego. Eu sei a responsabilidade que eu tenho, eu sei os dons que Deus me deu. Eu sei que quando eu oro, o Pai me ouve. Sim. Quem sabe o que carrega, quem sabe o valor do que possui, não é displicente com quem carrega. Quem sabe o valor do que Deus te deu, quem sabe o valor daquilo que Deus colocou na tua vida, não é desinteressado com o que você carrega. Tem gente que quando olha para a sua família não consegue mais ver o valor. Sabe por quê? Porque a gente olha para a nossa casa, a gente olha para os nossos e fala assim: ele não me valoriza do jeito que eu queria que fosse. Eu me relaciono, eu tenho amigos e eles não dão a mim o que eu queria que eles fizessem comigo. Tem gente numa crise de carência, numa crise de atenção. Quando você, eu posso te dar uma dica nessa noite? Quando você olhar para o espelho, não procure se enxergar. Procure enxergar o que Ele depositou dentro de você. Porque quando as pessoas começarem a se relacionar com o que tem dentro de você, você vai entender o propósito, o projeto e o processo que Deus colocou você para ser e para fazer. Entenda, irmão, que quando você sabe o valor do que Deus te deu, sabe o valor do que você possui, você não vai carregar o que Deus te deu displicentemente. Jesus sabia o que carregava. Jesus sabia o que ele carregava. A Bíblia diz que o Pai deu a ele todo o poder, todas as coisas estavam em Jesus. Hoje você sabe o que Deus deu para você. Você sabe o valor do suor do teu trabalho.
Você sabe o valor dessa empresa que Deus colocou nas tuas mãos. E tem gente que acha que Deus colocou as coisas nas tuas mãos só para poder valorizar você. Agora eu sou empresário, agora eu tenho, agora eu faço. Você já parou para pensar que Deus colocou algo na tua mão para tocar a vida de outras pessoas? Você sabe de onde Deus te tirou? Meu filho, é os próximos. Jesus sabe o que carregava. Isso, lá no próximo. Isso, me acompanha aqui. O próximo, isso aí. Quando você entende o valor do que você possui, você não é displicente com o que você carrega. Carrega essa família que Deus te deu com vigor, com sabedoria. Faça o que Deus te chamou para fazer. Carrega, irmão, carrega com vigor o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Eu acredito que você é forte o suficiente para continuar sustentando o que Deus colocou nas tuas mãos. Talvez Sansão não teve a mesma sabedoria, o mesmo vigor, mas nós podemos aprender com a vida dele aqui nessa noite, inspirados por Jesus Cristo nosso Senhor. A segunda convicção que Deus nos ensina aqui, que Jesus nos ensina, é a respeito de que Jesus sabia de onde ele vinha, ele sabia a sua origem. E a flecha que sabe o que o arco lança, a flecha que sabe o que o arco que a lança, ela sabe onde ela vai chegar. A flecha que sabe o arco que lançou ela sabe onde ela vai chegar. A flecha que sabe quem é que lançou ela sabe onde ela vai chegar. Tem gente que não sabe onde vai chegar, sabe por quê? Porque não acredita que o arqueiro está lançando você. Às vezes é pressão, mas entenda que quando a nossa origem está nele, o nosso destino também é ele, o nosso alvo é ele. Você é uma flecha, Bruno. Você é uma flecha, Sadraque. Você é uma flecha, irmão Antônio. A flecha que sabe o arco que lançou ela sabe onde ela vai chegar. A flecha, irmãos, o alvo é o objetivo compartilhado. Você tem um alvo na sua vida? O alvo é um objetivo compartilhado entre o arqueiro, o arco e a flecha. Você precisa de Deus para lançar você. E talvez Deus vai usar essa igreja como um arco para lançar você para as nações, para lançar você para o bairro, para lançar você para essa cidade, para lançar você, para quê, pastor? Para que muitos conheçam a história que você passou, a luta que você venceu, para que Jesus seja glorificado através da sua vida. Você não está passando essa luta à toa, essa enfermidade não chegou na tua vida à toa, esse desespero não chega na nossa vida à toa, ele chega para promover quem Cristo é, porque quem Cristo é sempre nos tira dos lugares de decepção, sempre nos tira dos lugares de amargura, porque nós somos como flechas na mão do guerreiro. A flecha, tudo não é determinado pelo voo da flecha, mas pela origem dela. O percurso da flecha não é determinado pelo voo dela, mas por quem lançou ela. Se você sabe quem é que colocou nas tuas mãos, você sabe quem é que vai sustentar. Se você sabe quem é que colocou nas suas mãos, você sabe quem é que vai te sustentar. Se você sabe quem é que colocou nas tuas mãos, você sabe quem é que vai te sustentar. Para finalizar, eu gostaria de falar a terceira convicção. Jesus sabia seu destino. E aqui, eu gostaria de trabalhar com você Lucas capítulo 8, versículo 22. Jesus sabia que ele veio do Pai e ia voltar para o Pai. Mas aqui em Lucas 8 e 22, a Bíblia diz que Jesus chegou para os discípulos e falou para eles assim: passemos para o outro. Me empresta seu barco aí. Passemos para o outro lado. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou no barco e foi dormir, pastor Tiago.
foi descansar. Só que veio uma grande tempestade, começou a entrar água no barco, e o barco começou a afundar, e os caras ficaram desesperados e foram até Jesus e falaram: acorda, mestre, acorda, mestre, o barco está afundando. Aqui, os discípulos estavam ignorando dois fatores. Eles tinham uma palavra: passemos para o outro lado. Jesus falou o quê? Sabe o que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina que quem conhece o propósito da cruz consegue dormir na tempestade. Quem conhece aonde vai chegar, quem conhece o teu propósito, quem conhece o que a cruz te favorece, consegue dormir na tempestade. O meu convite para você hoje é: saia do desespero, saia do lugar da falta de esperança, saia do lugar da falta de paz. Jesus está no barco, e se Jesus está no barco, irmão, passemos para o outro lado. Às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir superar certas situações, circunstâncias, mas se agarre nos pensamentos que Ele tem a vosso respeito, que são pensamentos de bem, de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Para você saber aonde você vai chegar, você tem que saber o outro lado. Eu vou te fazer uma pergunta nessa noite: o que você espera do outro lado? O que é que você está, pastor? Eu não espero mais nada. Então você tem que começar a olhar para quem está dentro do barco, porque quem está dentro do barco vai te mostrar o que tem do outro lado. Agora, se ele já te mostrou o que tem do outro lado, por favor, não se desespere. Jesus está lá. Tem uma música que diz assim, né? Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, só há um Deus. Ele pode dar uma ordem a seu respeito. Ele pode te dar uma ordem ao seu respeito. A tempestade está aí, tá, mas Jesus também está lá. Jesus também está no teu barco. Se Jesus está no teu barco, tudo vai ficar bem. O fim de Sansão foi, eu quero finalizar aqui, arrancado os olhos. Ele pediu a algumas crianças que colocassem a mão dele nos pilares do templo, onde eles estavam celebrando a captura de Sansão. Só que Sansão fez uma oração. Qual oração que Sansão fez? Senhor, restaura as minhas forças, para que mais uma vez eu possa ter o teu espírito. Sabe o que eu aprendo com a oração de Sansão? Sabe o que eu aprendo com a oração de Sansão? Não peça força quando te faltar visão. Às vezes, irmão, para passar para o outro lado não está te faltando força. Você sabe a mulher de fibra que você é. Talvez para passar para o outro lado da tempestade não está te faltando força. Você sabe o homem de oração que você é. E você está orando errado. E é por isso que Deus não está te dando. Pede, pede, não recebe, porque pede mal. E pedir mal é pedir errado. Deus me dá força. Talvez você está orando igual Sansão, porque já cansou de ser feita de palhaça. Talvez você está orando igual Sansão, porque você já cansou de ser humilhado. Deus me dá força, me dá força. E Deus está falando: filho, pede diferente. Filho, eu quero restaurar os teus olhos. Filho, eu quero restaurar a tua visão. Filha, eu quero fazer você ver de novo esperança em meio a essa tempestade. Filha, eu quero fazer você ver o que eu tenho para você e para sua casa e para sua família. Filha,
Ora diferente. Ora pedindo hoje visão. Ora pedindo hoje para Deus restaurar aquilo que Ele tem, aonde você precisa chegar. Você não pode perder a visão ao longo do caminho. Você precisa compreender que Ele tem um lugar para você chegar. E o meu convite como pastor nessa casa hoje é: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Deus tem um plano sobre cada um de nós e te convida a acreditar na visão que Ele te deu. Por isso, a sua força vem dEle. Deus te deu uma visão. Deus já falou algo a teu respeito. Deus levantou a vida de Sansão, improvável. Talvez você é a improvável aqui hoje. Talvez você é o improvável aqui hoje. E está te faltando força para continuar. Mas a força Deus tem te dado com os irmãos da célula. A força Deus tem te dado com fôlego de vida pela manhã quando você levanta. A força. Pastor, mas eu nem tenho tanta assim. Ele é a sua força. E é por isso que você está de pé até hoje. Mas hoje, essa noite, é uma noite de Deus restaurar a visão. A visão vai fazer você usar o teu dom com convicção. A visão vai fazer você amar os seus com convicção. A visão vai fazer você continuar posicionada. Por mais que nem é só o ano que está acabando, talvez algumas coisas na tua vida estão acabando. Mas a visão te permite continuar firme e forte naquilo que Deus pode proporcionar a você para ser e fazer. Amém. Antes de orar por você, hoje eu quero terminar essa ministração de uma forma diferente. Eu quero passar um vídeo para você. Pode ser? E a gente depois do vídeo vai orar. Amém? Uma pergunta: qual o seu chamado? Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos em vida, e sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine onde está. Uma pergunta: qual o seu chamado? Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos em vida, e sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine comigo estar diante do trono de Deus e uma situação dessa acontecer. Evangelista Anderson, venha e preste conta da sua vida na terra. Evangelista Anderson? Não, eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tinha uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava igrejas, ajudava os ministérios nas finanças. Filho, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia? Onde estão? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo o que diz a respeito do chamado deste homem foi queimado diante do julgamento de Cristo. Contador Jones, um passo à frente e preste conta de sua vida na terra. Contador Jones? Não, eu fui pastor por 35 anos, tive uma igreja com 750 membros, Contador Jones, eu te chamei para o mercado. Se tivesse feito isso, você teria impactado 2 pessoas, você
E esses 2 homens teriam ajudado igrejas com suas finanças. E essas igrejas impactariam 751.321 almas. Se tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E mais uma vez, tudo o que diz respeito ao chamado deste homem e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante do julgamento de Deus. Irmã Smith, venha e preste conta da sua vida na terra. Eu apenas criei 3 filhos, eu nunca preguei às nações, eu nunca fui a viagens missionárias. Eu só trabalhei duro para criar os meus filhos nos seus caminhos. Irmã Smith, eu nunca te chamei para pregar às nações. Eu não te chamei para ir às nações em viagens missionárias. Eu te chamei para criar 3 filhos. E deixe-me mostrar as 1.579.541 almas que os seus 3 filhos impactaram. Você me buscou e ouviu a minha voz e foi obediente ao meu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre na alegria do seu Senhor. Então lembre-se, no que diz respeito ao seu chamado na terra, você não será julgado pelo que fez, e sim pelo seu chamado. E hoje eu quero orar pelo seu chamado. Você pode ficar de pé, por favor?